O jornal Alfredo Wagner Online apresenta o Mergulho Profundo nas Notícias. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos mergulhos profundos. E antes da gente entrar de cabeça na exploração de hoje, fica aqui aquele convite que é fundamental para quem nos acompanha. Com certeza. Não deixem de se inscrever, deixar aquele like e acompanhar todos os conteúdos exclusivos do canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Exatamente a participação de quem escuta que faz com que essas nossas análises ganhem vida e cheguem cada vez mais longe. É isso aí. Muito bem. Então vamos direto ao ponto, né? Nós temos hoje como fonte alguns artigos muito detalhados que foram publicados lá no jornal Alfredo Wagner Online e também no Substack. Escritos pelo Mauro Demarque. Isso, pelo Mauro Demarque. E esses textos analisam uma entrevista recente do empresário Luciano Hang ao Albertoni Cavalcanti. E assim, quando eu comecei a ler, os números revelados pareciam... Erro de digitação. Exatamente, parecia um erro de digitação de tão grandes. Pensa bem, a gente está falando de um faturamento de 50 milhões de reais. Por dia. É um volume assustador. É. Mas ao ler a análise a fundo, fica muito claro que a verdadeira história não está nessa montanha de dinheiro atual, sabe? A história real é, na verdade, uma filosofia de atrasar a própria recompensa por quase 40 anos. E o que eu achei mais genial na abordagem da nossa fonte de hoje é que o autor conecta toda essa trajetória aos conceitos de um livro muito específico, que é o Aprenda a Pensar como Bilionário antes de ganhar seu primeiro bilhão. Que título longo, aliás. Sim, mas muito direto. E é justamente essa conexão entre a teoria lá do livro e a prática brutal do mercado que torna a nossa análise de hoje tão rica. O nosso objetivo aqui não é ler um balanço contábil maçante, né? Ou repassar a manchete de portal de notícias. Claro que não. A nossa missão nesse mergulho profundo é ir muito além da superfície. É separar a filosofia empresarial de todo aquele ruído diário que sempre cerca essas gigantes do varejo. Até porque o que a gente tem em mãos é um estudo de caso formidável. É fascinante e até meio irônico olhar para um negócio que fatura bilhões hoje, mas que começou puramente na base da confiança, sem capital nenhum. Zero. Zero. E eu confesso que não consigo parar de pensar nessa escala dos 50 milhões de reais por dia. Para quem está tentando visualizar isso em casa, no carro, no trabalho, significa que a cada hora que as lojas dessa rede, a Havan, estão de portas abertas, rios literais de dinheiro estão trocando de mãos. Os produtos giram numa velocidade quase que industrial. Sim. Isso dá mais ou menos 1,5 bilhão de reais por mês, e algo em torno de 18 bilhões de reais por ano. Com uma meta que a fonte já aponta para bater os 20 bilhões no ano que vem. 20 bilhões! É um volume de transações brutal. Mas aí a gente chega no primeiro grande choque de realidade da análise. Porque, lendo os artigos, a primeira coisa que salta aos olhos é que faturar muito, pelo menos no varejo, não significa necessariamente nadar em dinheiro livre. Nem de longe. O varejo é, por sua própria natureza, um jogo de margens muito apertadas e volumes imensos. O faturamento é só a linha de cima da demonstração de resultados. É a vitrine. A parte bonita. Exato. Para entender o peso real de uma operação desse tamanho, a gente precisa olhar para as saídas, para os custos. E a carga tributária que foi revelada nesses dados é um banho de água fria. Foi o que me fez pausar a leitura. A empresa pagou cerca de 4 bilhões de reais em impostos no ano passado. 4 bilhões. E a previsão, segundo a entrevista analisada, é que esse número salte para 5 bilhões este ano. E chegue a 6 bilhões de reais no ano que vem. Exatamente. E para que a nossa audiência tenha uma dimensão real do que esses 6 bilhões significam, a gente só precisa comparar isso com a folha de pagamento da empresa. Foi aí que a matemática bugou a minha cabeça. Olha só os dados. A rede tem hoje cerca de 22 mil pessoas colaboradoras. É o tamanho da população de muita cidade inteira espalhada pelo Brasil. Fácil. 22 mil pessoas. A folha de pagamento mensal custa mais ou menos 120 milhões de reais, o que dá, no ano, pouco mais de 1 bilhão de reais. Ou seja, a empresa paga 4, 5 e logo vai pagar 6 vezes mais em impostos do que gasta para manter 22 mil famílias empregadas. É uma proporção que desafia a intuição lógica de qualquer pessoa. Demais. Como é que uma máquina dessa sobrevive entregando uma fatia
tão desproporcional do que gera direto para o governo. Sobrevive através de uma eficiência logística absurda e de uma visão puramente pragmática sobre o que significa o custo de operar no mercado brasileiro. E é exatamente aí que entra uma das falas mais contraintuitivas de toda a entrevista. A da carga tributária? Isso, porque geralmente no mundo dos negócios, pagar imposto é tratado exclusivamente como um peso punitivo, um obstáculo terrível. Mas a visão apresentada foi a seguinte, e eu vou citar: é bom pagar imposto porque se você está pagando imposto é porque está vendendo. É uma frase que dói no ouvido de muito empreendedor, né? Dói, mas essa é a mentalidade pura de quem foca em escala. E em um ambiente tributário como o nosso, que incide pesadamente sobre o consumo, a guia de imposto acaba servindo como um termômetro. Um termômetro brutal, claro, mas muito real do volume de vendas. Então, o raciocínio é que a dor de assinar um cheque de bilhões em impostos é, na verdade, a confirmação empírica de que a empresa está penetrando mais no mercado e que as mercadorias estão girando. Exato. É a aceitação fria do custo do crescimento. Nossa, isso muda totalmente a perspectiva da coisa. Mas aí isso me faz pensar no valor real da empresa em si. Porque pensa comigo, se entram dezenas de bilhões de um lado, mas saem outros tantos bilhões em impostos, na folha de pagamento, com fornecedores, logística... O que sobra, afinal? O que sobra de fato. Como se calcula o valor de um império que movimenta tanto dinheiro vivo, mas tem despesas colossais na mesma medida? Os artigos que estamos analisando mencionam um lucro de cerca de 3 bilhões de reais no último ano. 3 bilhões de lucro líquido. Isso. E aí o autor aplica um conceito de valuation para chegar a um valor estimado da empresa de 45 bilhões de reais. E aqui eu queria que a gente traduzisse isso para quem está nos ouvindo e talvez não seja do mercado financeiro. Valuation, para quem acompanha, por exemplo, o mercado de tecnologia, de startups, às vezes a gente vê empresa de aplicativo sendo avaliada em 50 ou até 100 vezes o que lucra, não é? Sim, é muito comum no setor tech. Mas os artigos usaram um fator multiplicador de apenas 15 vezes em cima do lucro para essa rede de varejo, o que parece até super conservador. Como a gente explica essa métrica? Essa sua comparação com o mercado de tecnologia é excelente para ilustrar o ponto. O valuation é, explicando de forma bem simplificada, uma estimativa de quanto o mercado estaria disposto a pagar pela empresa se ela fosse vendida hoje. O preço da etiqueta dela. Exato. Quando a gente vê uma startup de software sendo avaliada em 50 vezes a sua receita, o mercado ali está precificando uma expectativa de crescimento exponencial futuro, mas com um detalhe crucial: um custo de replicação quase zero. Ah, entendi. Porque vender mais uma licença de software não exige construir um prédio de concreto. Perfeito. No varejo físico, a realidade é muito mais densa, é pesada. O múltiplo de 15 vezes o lucro de 3 bilhões é uma métrica, na verdade, bastante sólida para o setor de comércio tradicional. O mercado entende que uma rede de lojas estabelecida tem um fluxo de caixa previsível e um patrimônio tangível enorme. Mas a expansão... exige muito dinheiro. Capital intensivo ao extremo. E a entrevista resume isso com uma frase cirúrgica. Ela vale aquilo que entrega de resultado multiplicado pelo valuation do mercado. Essa frase é a chave. É crucial que a nossa audiência entenda que esse dinheiro, esses 45 bilhões, não estão trancados num cofre gigante tipo do tio Patinhas. Não, de forma alguma. É um valor percebido pelo mercado. E a prova de que expandir no mundo físico é incrivelmente caro está justamente nos números de abertura de novas lojas. A análise detalha que cada nova unidade custa entre 50 e 100 bilhões de reais para ser erguida. De 50 a 100 milhões por loja. Por loja. E o texto aponta que em épocas de expansão mais agressiva, eles chegaram a inaugurar 25 lojas em um único ano. O capital investido aí variou entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais num ano só. É um verdadeiro caminhão de dinheiro sendo enterrado em concreto, aço e estoque. Exatamente. E ao observarmos essa exigência colossal de capital para abrir novas lojas, a gente é obrigado a olhar para o retrovisor da história deles. Como assim? Porque se hoje a empresa tem esse fôlego todo para investir 2 bilhões anualmente, e lembrando que ela se aproxima dos 40 anos de existência em 2027,
nós precisamos lembrar que ela não nasceu assim. É verdade. Não houve um grupo de investidores anjo ou um fundo de venture capital injetando milhões no dia 1. E é aqui que os artigos do Mauro Demarchi conectam perfeitamente a história real com as premissas do livro que citamos no começo. A tese central do Aprenda a Pensar como Bilionário é que a riqueza sustentável começa na mentalidade e na postura, e não em uma conta bancária cheia. E esse é, para mim, o ponto de virada mais fascinante de toda a análise de hoje. Porque é muito difícil reconciliar a imagem de uma empresa avaliada hoje em 45 bilhões de reais com a sua origem, que, segundo os relatos da fonte, foi construída com absolutamente zero capital próprio. Eles começaram ancorados em consórcios e empréstimos. Sim, e principalmente no crédito direto com os fornecedores. Mas vamos ser francos aqui. Nenhum fornecedor no mundo entrega caminhões e mais caminhões de mercadoria no escuro para alguém que não tem um centavo no bolso. Tem que existir uma moeda de troca inicial aí. E a moeda de troca, nesse estágio onde o capital financeiro é literalmente inexistente, é o capital reputacional. A entrevista destaca um princípio inegociável do início daquela operação. Para ter credibilidade, você precisa honrar a sua palavra. Essa frase é muito forte. É a base de tudo. O orgulho que foi declarado ali de nunca ter atrasado uma única duplicata ao longo de décadas inteiras não é só uma anedota bonita para se contar num evento corporativo. É a própria fundação estrutural do negócio. Total. Quando você não tem um histórico de balanços auditados ou garantias imobiliárias para apresentar para o banco, a previsibilidade moral se torna a sua única garantia no mercado. É o famoso crédito de confiança da cidade pequena, não é? Exato. Imagina a cena na época. Um negócio pequeno, no interior de Santa Catarina, precisando encher a loja de mercadoria. O fornecedor não tem um relatório de fluxo de caixa para olhar. Ele olha para o histórico de comportamento daquele empreendedor. Se aquele boleto foi pago no dia exato no mês passado, ele vai e libera um pedido maior no mês seguinte. A reputação literalmente financia o crescimento da prateleira. Precisamente. E esse é o grande ensinamento que o livro aborda. O capital financeiro, o dinheiro em si, ele pode ser perdido ou queimado numa má decisão estratégica. Mas o capital reputacional, uma vez que ele é destruído, ele raramente é recuperado. Muito difícil. A capacidade de girar essa roda do crescimento inicial dependeu unicamente da certeza absoluta que os parceiros comerciais tinham de que não tomariam um calote. E manter essa disciplina de honrar os compromissos em dia enquanto a empresa dobrava, triplicava de tamanho, exige um rigor que a maioria das pessoas subestima enormemente. Falando em rigor e em disciplina, tem uma armadilha clássica no mundo dos negócios, que a gente vê o tempo todo e que derruba muita gente boa. Qual? A de tirar dinheiro cedo demais. Essa mesma. É aquele momento em que a primeira loja dá muito lucro, a conta bancária pessoal do dono finalmente vê um número com muitos zeros, e a tentação de trocar de carro, comprar uma casa maior, ou simplesmente torrar o dinheiro fala mais alto. E a nossa análise de hoje entra fundo na filosofia que evitou isso. Eles resumem isso na expressão: empresa rica, dono pobre. Sim. Pelo que eu entendi, cruzando os textos do Mauro Demarchi com a entrevista, foram basicamente 4 décadas onde praticamente todo o oxigênio financeiro gerado pelo negócio continuou dentro do negócio. Essa talvez seja a lição mais dolorosa e pragmática de todo esse estudo de caso de hoje. A lógica de empresa rica e dono pobre é a definição máxima de postergar a gratificação. É como se plantar um pomar, sabe? Como assim? Se o agricultor comer as sementes que ele colhe nos primeiros anos, ele nunca vai ter uma floresta de árvores frutíferas no futuro. A capacidade de reter o lucro e converter ele quase que imediatamente em reinvestimento contínuo é o motor da escala exponencial. Faz todo sentido. Se os lucros tivessem sido drenados precocemente para financiar um estilo de vida luxuoso, logo nos primeiros 5 ou 10 anos, seria matematicamente impossível chegar à musculatura financeira que eles têm hoje. Essa musculatura necessária para poder desembolsar os tais 50 a 100 milhões por uma única loja nova que a gente comentou agora há pouco. É um teste psicológico brutal e o sacrifício não é só financeiro, é um desgaste mental diário, né? Porque vamos combinar, quanto maior a empresa rica fica,
maiores são as dores de cabeça do dono pobre. Com certeza. E a resposta dada na entrevista para essa pressão diária é quase cômica de tão direta. A frase foi: "Eu adoro o problema. Vem problema, eu resolvo." É uma mudança de paradigma. Total. A maioria das pessoas normais tenta fugir do atrito a todo custo na vida. Mas aqui a gente vê uma postura de abraçar a crise como se ela fosse apenas mais uma tarefa rotineira na agenda do dia. O que faz todo sentido quando a gente alinha isso com o que os grandes teóricos de liderança apontam. No livro sobre Pensar como um Bilionário, fica muito claro que aceitar a complexidade e os problemas como componentes inerentes ao crescimento é vital. Eles não somem, né? Não existe uma linha de chegada onde os problemas simplesmente desaparecem. A escala apenas muda a natureza deles. Seja um gestor regional cuidando de uma frota de caminhões ou o principal líder enfrentando uma crise de fornecimento global, o problema não é uma falha que quebra o sistema. O problema é o próprio sistema operando. Exatamente isso. A resiliência de olhar para uma falha logística severa ou uma crise de mercado sem paralisia emocional e ir lá e resolver a questão rapidamente é o que separa as empresas que estagnam num certo tamanho daquelas que dominam o mercado de fato. E dominar o mercado do varejo, pelo visto, já não é mais suficiente para essa operação. Porque a ambição aqui ultrapassa as gôndolas e vai literalmente em direção às nuvens. Literalmente mesmo. Os artigos que estamos dissecando hoje também exploram uma outra faceta gigantesca desse ecossistema financeiro, que são os investimentos imobiliários. A análise cita a parceria com a construtora FG Empreendimentos, que é muito concentrada ali na região de Balneário Camboriú. E, olha, os números dessa construtora na construção civil também não brincam em serviço. Balneário Camboriú virou um polo de arranha-céus, né? Demais. O texto menciona o edifício One Tower, que já é um dos gigantes do Brasil, entregue recentemente, mas reserva um destaque muito especial para o projeto do Sena Tower. Eu confesso que tive que reler os dados dessa torre algumas vezes para acreditar. A magnitude do projeto do Sena Tower realmente força a gente a ter uma mudança de perspectiva. Estamos falando de uma estrutura que foi projetada para ultrapassar a marca dos 550 metros de altura. 550 metros, é mais de meio quilômetro para cima. Sim. O objetivo deles ali não é apenas erguer um prédio alto, mas sim construir o arranha-céu residencial mais alto do mundo. A ambição é transformar o edifício não apenas em um marco habitacional de super luxo, mas em um ponto turístico de relevância internacional incontestável para a cidade e para o país todo. É uma audácia impressionante. Você parar e pensar que a trajetória saiu do comércio de tecidos e artigos de casa numa cidade pequena do interior para planejar um monolito de mais de meio quilômetro de altura que vai desafiar a engenharia global. Como é que essa guinada colossal se conecta com toda aquela filosofia de pagar as contas em dia, viver na simplicidade e reinvestir o lucro que a gente vinha discutindo? Parecem dois universos totalmente diferentes. Parecem diferentes na escala, sem dúvida, mas a matriz de pensamento é exatamente a mesma. E o livro base dessa análise evidencia muito isso. A capacidade de sonhar grande, mesmo começando pequeno, é um dos pilares centrais dessa mentalidade. Então o risco é proporcional. A audácia que é necessária para injetar centenas de milhões de reais em um arranha-céu que busca quebrar recordes globais, ela exige o mesmo músculo de tolerância ao risco que foi desenvolvido lá atrás, quando a primeira loja foi aberta sem capital próprio. A grande virada de chave para quem analisa uma trajetória dessas é entender que uma vez que a fundação dos processos de negócio está consolidada... A mecânica de dar lucro, né? Isso. Uma vez que essa mecânica de lucro e reinvestimento constante é dominada, adicionar mais zeros ao orçamento muda, claro, a complexidade técnica. A engenharia de um prédio é mais complexa que a prateleira da loja, mas não altera a premissa fundamental de negócios. Pensar gigante é apenas a evolução natural de pensar pequeno com uma perfeição extrema. Nossa, faz muito sentido visto por esse ângulo. Mas claro, nós aqui no nosso programa não podemos ser ingênuos, né? E achar que movimentar essas quantias astronômicas, empregar populações inteiras e construir os prédios mais altos do mundo passa despercebido. De forma alguma. Ou pior, que é aplaudido por todo mundo unanimemente.
A nossa exploração hoje não estaria completa sem a gente mencionar o contexto macro em que tudo isso opera. Números dessa magnitude geram fricção na sociedade e mexem com a percepção pública em diversas frentes. Com certeza absoluta. E, para manter o rigor analítico da nossa conversa, é imperativo reconhecer que empresas que atingem tal escala de influência frequentemente se tornam epicentros de debates socioeconômicos muito profundos. Até mesmo políticos, às vezes. Sim. A concentração de empregos em um único conglomerado, a discussão que existe sobre a proporcionalidade da carga tributária bilionária, os modelos de contratação em massa e até a influência que corporações gigantescas exercem no tecido econômico local e nacional geram polarização. Existem leituras muito distintas e totalmente válidas no debate público sobre o papel social, econômico e ambiental de operações desse porte. O impacto é inegável. E gigantesco. Sim. E a avaliação desse impacto varia enormemente dependendo da lente sociológica ou econômica de quem está observando de fora. Eu acho que esse é o grande ponto alto de se debruçar sobre um material empírico como o de hoje. Porque, independentemente de qual lado dos debates econômicos ou das inclinações políticas alguém que está nos ouvindo possa estar, a matemática da operação continua ali, crua e exposta. Os números não mudam com a opinião. Exato. Olhando estritamente como um estudo de caso de administração e estratégia de varejo, a trajetória que os artigos do Mauro Demarque detalham nos serve como um manual definitivo de sobrevivência e escala. O que fica provado pra gente, além de qualquer debate externo, é o poder formidável que o foco de longo prazo e a resiliência têm sobre os resultados finais. Sem dúvida. A mecânica de retenção de capital e de disciplina operacional funciona de forma agnóstica a debates de mercado. O que os dados dessa entrevista provam, na prática mesmo, é que a alavancagem feita através da reputação, aliada à capacidade de suportar e resolver crises sistêmicas de forma metódica e o sacrifício de reinvestir quase a totalidade do lucro gerado ao longo de décadas, formam uma receita quase que à prova de balas para a expansão exponencial, seja aqui no Brasil ou em qualquer mercado complexo do mundo. É impressionante. Então, para a gente ir amarrando tudo isso que discutimos profundamente hoje, qual é o grande aprendizado? O suco dessa história toda, para nossa audiência que busca entender como funcionam os grandes negócios. A grande lição prática parece ser que esses impérios, avaliados em dezenas de bilhões de reais, não nascem necessariamente nas mesas do mercado financeiro da Faria Lima ou de Wall Street. Não. Eles nascem na palavra honrada na cidade pequena. Exato. A confiança de que a conta será paga no dia seguinte cria a fundação, o alicerce sólido. Depois, o negócio cresce testando os nervos dos fundadores todos os dias, exigindo que eles acordem e digam: tragam os problemas, porque é resolvendo o caos que nós crescemos. O músculo da resiliência. E por fim, a máquina só atinge essas proporções continentais graças ao sacrifício brutal daquela filosofia, a da empresa rica e do dono pobre. É uma síntese perfeita da mecânica do crescimento corporativo. E para fechar a nossa análise de hoje com chave de ouro, eu gostaria de deixar um pensamento reflexivo, uma provocação de verdade, para quem nos acompanhou até aqui matutar ao longo do dia. Adoro. Manda. Nós estabelecemos claramente hoje que a base absoluta desse império multibilionário foi a credibilidade moral. O simples ato de pagar uma pequena duplicata em dia lá na origem de tudo. A pergunta que fica para quem estuda organizações é a seguinte: como uma corporação consegue manter essa mesma confiança de cidade pequena, essa mesma agilidade e clareza moral, quando atinge a escala monumental de 22 mil pessoas colaboradoras e 45 bilhões de reais em valor de mercado? Nossa, isso é um desafio. E tanto? A natureza é intrínseca da confiança e como ela é percebida pelo mercado, será que ela muda quando a empresa se torna tão gigantesca que os responsáveis já não conseguem mais olhar pessoalmente nos olhos de cada um de seus funcionários e fornecedores diários? Uau! Essa é uma provocação de altíssimo nível. Como escalar a essência humana e moral de um negócio para o tamanho de um arranha-céu de meio quilômetro de altura? É fascinante. E olha, é para dissecar questões profundas como essa e olhar por trás das manchetes que o nosso programa existe. Chegamos ao final deste nosso mergulho profundo de hoje.
Foi uma discussão excelente. Muito boa mesmo. Quero deixar aqui o meu agradecimento enorme pela companhia de cada pessoa que dedicou seu tempo para explorar esses dados e reflexões conosco. E lembre-se, se essa análise trouxe algum estalo, uma nova forma de ver o mercado ou reflexões que você vai levar para o seu negócio ou para a sua vida, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o conteúdo e acompanhar os nossos próximos encontros. Fiquem ligados no canal Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online, para não perderem absolutamente nada das próximas explorações. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.